do Senhor. Amém. A paz do Senhor para nossos internautas que estão nos assistindo pelo YouTube, pelo Facebook. Nós estamos dando início a mais uma aula do curso de evangelismo, tá? Aqui na Escola Teológica de Preparação de Obreiros para a Obra Missionária. Nós estamos estudando a nata da Bíblia, tá? A nata das refutações. Nata da refutação. O que quer dizer isso aí, pastor? Nata é o melhor que a Bíblia tem e que lhe oferece para você refutar qualquer interrogação acerca de Cristo, ou acerca da salvação, ou acerca da igreja. Bom? Então isso é a nata, para você refutar. Refutar é você combater o bom combate. É a pessoa dizer algo contra o Evangelho e você ter um versículo que vai combater aquilo que ela falou, tá? De maneira que ela venha ser convencida pela palavra e não por você. Amém? Então o que é que acontece? A nata, essa refutação, é muito importante para quem vai evangelizar. Pois que a gente já está dando essa nata, porque a gente vai passar por um processo aqui dentro, os alunos vão passar por um processo aqui dentro de evangelismo. Então você vai ter que ter isso aqui e provar que é bom aqui. Certo? Então, o que é que acontece? A gente falou semana passada que aqui é todos são pecadores. Isso aí a gente já sabe, né? Todos são pecadores. 3:23 da carta aos... Não é livro dos Romanos, tá bom? Pelo amor de Deus. Não fale feio, fale bonito. Vamos ler o livro de Romanos. Pelo amor de Deus, não faço não. Você está estudando, está no curso teológico. Então vamos ler a carta escrita aos... Fica bonito, né? Fica teológico, né? Carta aos Romanos. Ou vamos ler, né, o que o apóstolo Paulo escreveu aos Romanos. Ou vamos abrir a nossa Bíblia, ou abramos a nossa Bíblia na carta aos Romanos, ou vamos aos Romanos, né? Então, fala comigo. Está dentro da plateia, com leigos e sábios. Então você tem que fazer bonito para todos, não para se mostrar, mas para a glória de Deus, porque de Deus só vê o melhor. Aí você quer dar o pior? Tá? Foi Paulo que escreveu Hebreus, foi? Paulo escreveu Hebreus. Hebreus? Sim. Bom, a carta aos Hebreus é uma carta anônima. Não tem a assinatura de nenhum escritor. Mas os estudiosos atribuem a carta aos Hebreus, dizendo que ela foi escrita por Paulo pelas saudações e bênçãos que ele dava, pela linguagem dela. Então eles chegaram a entender que foi escrita por Paulo. E por que não colocou o autor? Porque naquele tempo o povo estava escondido, estava sendo perseguido, havia muitos problemas. Então, para evitar um problema maior, não se colocava a autoria para... Pronto, isso aqui achou. Mas quem foi que escreveu? Ele sabe quem é? Não ia saber quem foi. Mais ou menos isso. Então, ela não tem autoria. Então, é atribuída a ele, mas não podemos carimbar, confirmando. É só por causa da linguagem que é semelhante à linguagem do apóstolo Paulo. Certo? Então, quando se vai pregar na carta aos Hebreus, não pode confirmar que foi Paulo que escreveu, mas você pode dizer que a carta é anônima, tá? Não tem a atribuição a ninguém, claro que foi alguém certo que Deus escreveu. Alguns, você pode citar, alguns estudiosos atribuem ela a Paulo, mas eu não posso confirmar para a igreja. Mas o mais importante aqui não é quem escreveu, mas sim o que foi escrito. Entendeu? O mais importante aqui não é quem escreveu, e sim o que está escrito, que foi Deus, certo? O Espírito Santo. Então, todos são o quê? Pecadores. Todos são pecadores. Não escapa ninguém. Né? Quem nasceu primeiro? Eu peguei uma pergunta uma vez. Jesus ou Maria? Então, Maria é maior que todo mundo? Maior que Deus? Maior que Jesus? Então, quem nasceu primeiro? Foi Maria ou Jesus? Jesus. Jesus. Aí, não, quem nasceu primeiro? Já foi Maria, foi Maria que teve Jesus? Olha, aí vai ser a Bíblia. Aí você vai usar o texto que está lá em João, que ele diz assim: olha, antes que Abraão existisse,
disse Deus, haja luz. É por etapa. E criou Deus os céus e a terra. Né? E disse Deus. Quando diz assim, disse Deus, ele verbalizou. Aí aparece quem? O verbo. Que é quem? E disse Deus, haja luz. O verbo com a luz. Ele disse, eu sou a luz. E daí vai. Ele vem aparecendo, Jesus vem aparecendo, escondido, né? Escondido. Só vem aparecendo no nosso né? Então, Jesus está escondido. Ele disse que quando Jesus estava na cruz, ele disse para João, e ele disse, João, eis aí a tua mãe. Ele disse que João significa a igreja. E quando João recebe ela, a igreja também tem que receber ela. Porque quando aquilo ali aconteceu, quando um homem era condenado por delito contra a lei, a casa dele era derrubada porque vinham os oficiais para tirar a linha que atravessava a casa dele. A madeira principal da casa era tirada para fazer a cruz. Então a casa era demolida para tirar aquela madeira que sustentava toda a casa para fazer a cruz. Fazia-se a cruz. Então Maria, quando Jesus morreu, ela já ficou sem casa. Quando o Senhor disse assim, filho, eis aí a tua mãe. Mãe não, é mulher, eis aí o teu filho. Ou seja, ele estava dando a João a responsabilidade de cuidar dela agora. Porque ele era quem cuidava dela. Agora ele estava passando para João, porque João era o discípulo que mais amava ele. Não era o que ele mais amava, mas o que mais amava ele. E aí ele confiava em João. A prova é que João foi até o final com ele. Nunca se separou dele. Entendeu? E ganhou até o prêmio, né? Porque ele não morreu de morte matada. Né? Morreu de morte natural. Foi um prêmio. Embora tenha passado por processos que foi terrível, mas ganhou esse prêmio. Entendeu? Então você vê. Aí aconteceu isso. Tá? Isso está na lei, lá em Esdras, se não me falha a memória, Neemias tem dizendo isso daí, não me falha agora a memória, que era tirado da casa da pessoa, a principal estaca para fazer a cruz, que é para a própria pessoa ser crucificada nela. Veja bem, isso é de saber, né? Mas faz parte da história. Né? Porque agora eu não acho que agora eu estou na aula, mas depois eu acho que eu mostro para vocês. Aí eu mostro na próxima aula, se eu me lembrar. No livro de Esdras, tem essa parte que eu já marquei. Vamos afastar assim, depois eu acho. Então vamos lá. Bom, todos pecaram, é isso? Todo mundo é pecador. Não tem como escapar. Eu não sou muito bonzinho, nunca matei, nunca roubei, pecador. Tá? Nasceu, pisou na terra, pecador. Só escapa esse daqui. Nasceu sobre o pecado. Ele não comete pecado. Ele nasceu sobre o pecado. Tá? Ele já é vítima do pecado. Mas está sem pecado. Porque ele não peca por voluntariedade. Tá? Agora, quando ele atingir a idade da consciência, aí ele tem que decidir. O que ele quer. Pecado ou Cristo. Entendeu? Eu só escapa ele. E é por isso que os pais têm que pregar para ensinar o filho dele, porque quando ele cresce, ele vai tomar decisão por ele. Isso, porque a lei ensina que nós devemos ensinar eles em pé, sentado e deitando, e quando se levantar, e ir com ele, mostrando o caminho para ele, ensinando ele. Ensina o caminho como deve andar. Tá? Então, com 15 anos, o judeu ele já sabe o Antigo Testamento de cor. Ele é assim, ele ministra assim, normal. Um árabe, um muçulmano, uma criança de 7 anos por diante, ela já começa a conhecer o Alcorão e narrar o Alcorão.
O jovem da gente é preguiçoso. Não lê a Bíblia, é uma coisa tão simples de ler. Mas por que não lê? Porque já é uma barreira espiritual que eles não entenderam ainda, que é uma barreira espiritual e que eles estão perdendo a batalha. Eles estão perdendo a batalha por não estar lendo. Porque eles estariam num estágio mais elevado, tanto financeiramente, secularmente, espiritualmente, se estivesse lendo. Mas, por não ler, eles se atrofiam na fé e na vida secular. Porque muitas coisas ele deixa de alcançar. Porque quando você adquire essa sabedoria que é da Bíblia, Deus não vai te deixar no mesmo lugar. Tu vai continuar na tua igreja, mas Deus vai te elevar. Vai te levar por caminhos ligados à tua igreja. Vai te levar por caminhos. Vai pagar tudo, vai bancar tudo, vai ficar assim. Aprender, quando você se encher de Deus, pode ficar certo, está cheio, ele vai pegar você e vai começar a andar com você na terra. Levar para países, levar para palestras, auditórios, escola, festividades, casamento. Ele começa a andar com você, porque você está cheio dele. E ele quer que as pessoas se alimentem dele. Entendeu? Você lê. Aí, muitos jovens não lê, aí fica pobre. Muitos crentes não lê, fica pobre. Então, quer ficar rico? Leia. Cresça no conhecimento. Vai ser legal. Então, eu gosto muito de viajar. E eu já fui para alguns lugares para pregar. Não fui muito longe, não. Foi até Rio de Janeiro, né? E só por ali. Mas tudo aqui assim. Mas, poxa, onde é que eu vou agora? Está surgindo uma promessa aí, possivelmente daqui a 3 meses eu devo ir para a Alemanha. Eu vou também. Vou ir para a Alemanha. Perguntaram quantos dias eu quero ficar lá, porque eu não posso ficar muito não. 5 dias está bom. 5 dias está bom. Então, é possível que, se Deus quiser, em agosto eu esteja indo para a Alemanha, né? Mas quem é que faz isso aí? Sem eu pagar nada do meu bolso. Por que ele está fazendo isso? Porque eu sou bonitinho? Porque eu sou pastor daqui? Não. O conhecimento para adquirir. Eu cheguei ao conhecimento de alguém lá, alguém ouviu, foi tocado, se interessou e aí me considerou, está chamando. Só por causa da Bíblia. Meu Deus, muito obrigado. É o que Deus faz. Sem dinheiro. Independente, se eu chegar lá, eu não vou ficar só lá. Eles vão me levar para outros países em volta. Na Europa, vai levar. Porque para onde eu vou, se Deus quiser permitir, o homem é milionário mesmo, tem muito gente milionária, tem até jato. Então, se Deus quiser, eu vou estar ali e com certeza Deus vai abençoar e eles vão ajudar a obra aqui no Brasil, com certeza. Então, eu não cobro nada, estou fazendo tudo por amor, mas eu sei que Deus vai tocar e vai mover os corações para essa obra aqui no Brasil. Então, se vocês orarem também, isso vai acontecer. Amém. Então, Isaías 53 e 6, diz o quê? 53 e 6. Pode ler. Todos nós andávamos desgarrados como ovelhas, cada um se desviava pelo caminho, mas o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de nós todos. Pronto, todos são pecadores. Está aí um exemplo. Todos nós, ele está dizendo. Tá? Então, isso aí você pode usar para os judeus, pregando uma pessoa que é judeu, e você pode usar isso para pessoas daqui, deixando bem claro que todos nós, esse todo está envolvendo toda a terra, todo ser humano, tá? Andávamos desgarrado como uma ovelha sem pastor. Então, e aí, o Senhor foi e fez cair sobre ele as nossas culpas. E no 64:6 está falando que a nossa justiça é 64:6, está aí, diz aí. Diz que a nossa justiça, o que é a nossa justiça? Nossa vontade. Tudo que as pessoas fazem quando estão no mundo é semelhante a trapo de imundícia. Trapo de imundícia no original é pano de absorvente podre. Tá? Pano de absorvente podre, porque antigamente não havia absorvente. Então você pegava aqueles restos de rasgas de lã, né, de roupas velhas, e colocava nas partes íntimas. Então, quando ela tirava aquele borrão, ela jogava fora.
Aí ali apodrecia. Então isso que Isaías está dizendo aqui, ele está dizendo que o que a gente faz de bom quando está no mundo é semelhante àquilo que está ali, trapo de imundícia, podre, não tem valor de nada para Deus. A gente é que acha que é o bam, mas não é nada. Entendeu? Por isso que quando a gente se converte, a gente faz isso para a glória de Deus. Porque ainda é convertido, se a gente não fizer para a glória dele, continua do mesmo jeito. Certo? Então, vamos lá. Consequências da incredulidade e rejeição de Cristo. João 3, 18 e 36. Quem lê? Isso aqui eu já li semana passada. Que a gente foi no Hebreus 2 e 3. O que uma pessoa merece por profanar o sangue de Cristo. A gente já leu isso aqui já. Quem ele crê não é julgado. E o que não crê está julgado. Porquanto não crê no nome do unigênito Filho de Deus. Certo? Então, quem não crê já está condenado. Tá? Porque não crê. E guarde isso no coração. Eu lembro isso direto a vocês. A minha ministração mudou mais quando eu descobri o que significa crer, biblicamente falando, no grego. Crer é fazer aquilo que foi mandado. Crer é fazer aquilo que foi mandado. Então, quando eu digo, eu creio em Jesus, quer aceitar ele como Salvador? Não. Então você não crê. Certo? Isso é o crer bíblico. O crer português, na nossa linguagem, no nosso idioma, é acreditar só. Eu acredito, tal. Mas, biblicamente, crer é fazer aquilo que foi mandado. Quando a gente sai no evangelho aqui, começa a pregar, muita gente diz, mas eu creio, só não quero ser crente, mas eu creio em Deus, creio em Jesus. Aí você tem que explicar isso para ele, porque você não pode, pronto, ele falou, mas eu creio, aí você não pode entrar dessa maneira, digamos assim, você crê, se você crê, você é aceitável, aí você vai gerar uma confusão, você vai ter que usar o termo grego, aí você não gera confusão, porque quando ele diz, eu creio, como ele está falando, aí você vai dizer, entenda bem uma coisa, olha, a palavra crer, no grego, bíblico, é fazer aquilo que foi mandado. O que foi que Deus mandou que nós fizéssemos diante do Filho dele? Aceitá-lo como Salvador. Então, se eu não aceitar, eu não estou fazendo o que Deus me mandou. Consequentemente, eu não estou crendo. Você está entendendo a colocação da palavra? Então, você não vai criar confusão. Não vai criar uma guerra e uma batalha, porque você está usando a palavra e a raiz da palavra, o termo grego da palavra, ele não vai ter como refutar você, porque não existe mesmo refutação para isso, porque é a raiz do grego, é a palavra original. Vocês estão entendendo? Sempre tentando evitar combates, tá? Sempre dando uma de mole, de bobão, mas usando a palavra com sabedoria, certo? Se alguém quiser discutir, obrigado, Deus te abençoe, fique na paz. Tchau. Sim? É a pessoa que é ateu, seria correto, mas isso aqui eu acho que não vai acreditar, né? O quê? Esse dois aqui, uma pessoa ateu, não acredita. O ateu, se eu for conversar com ele, eu digo parabéns para o senhor. Pelo senhor ser ateu. Aí ele vai dizer, por que você está me parabenizando porque eu sou ateu? Porque eu só acredito mais em Deus do que muitos cristãos. Como assim? O senhor luta com Deus. O senhor vive o tempo todo lutando contra Deus. Que o senhor diz que não existe. E tem mais. O senhor adora Deus e nem sabe. Porque quando o senhor diz, o dia está lindo hoje. O céu revela a sua glória. Que praia linda, que lugar lindo. Sim. Entendeu? Ele adora sem querer. Que falta ele confessar. Mais ou menos isso. Acho que não vai ser explicação, tem que entrar em interpretação. O outro texto é quando ele vai dizer para você: Deus não existe, não, irmão. Isso é história de Deus. Deus não existe. Parabéns de novo. Você acertou. Deus não existe. Aí ele vai dizer: você quer acreditar
está querendo doidar, né? Que história é essa, rapaz? Afinal de contas, o que é que tu quer? Não. Deus existe, ele vai dizer, não, parabéns, Deus não existe. Você concorda comigo? Concordo claramente que Deus não existe. Deus existe? Não. Por que Deus não existe? Porque tudo que existe partiu de. Tudo que existe partiu de. Ou seja, antes que houvesse dia, eu. Então, tudo que aconteceu que partiu a existir foi quando houve o primeiro dia, fisicamente falando. O mundo era espiritual. Se tornou-se físico quando o quê? Houve o primeiro dia, que o Deus dos céus e a terra. E disse Deus, haja luz. E aí foi o primeiro dia. As coisas começaram a existir. Então, tudo que existe partiu de algo. Esse algo quem é? Deus. Então Deus não existe, porque tudo que existe foi criado. Deus não foi criado por ninguém. Deus é autoexistente. Ele sempre existiu. Para entender essa linguagem. Quando na verdade Deus não existe. Porque o que existe foi criado. E Deus não foi criado por ninguém. Deu para entender o que foi? Deu para entender? Entendeu? Eu vou parar mais aqui, mas está tudo bem. Voltou. Simplifiquei. Deus não existe. Por que Deus não existe? Porque tudo que existe foi criado. E Deus não foi criado por ninguém. Deus é autoexistente. Nunca houve um momento em que Deus não. Pastor, aí eu fui conversar com a Deus. Eu conheço muito a Deus. Aí ele disse, você conhece ele, você viu ele. Aí eu disse, ele conhece ele através da palavra. Só a palavra não. Eu sinto as obras que ele faz na minha vida e de muitos, tá? E a glória dele é maior do que a glória do sol. Você consegue olhar para o sol? Não. Muito menos para Jesus. Porque lá em Atos 26, quando o Senhor tem um encontro com ele, em 26, né? No 9 parece, quando o Senhor tem um encontro com Saulo, ele diz, depois pregando para o oficial, lá veio, ele diz que a luz excedia a glória do sol. A luz de Cristo, quando Cristo apareceu, era mais forte do que a luz do sol. Foi que luz. Está entendendo? Então, por isso que quando a gente vai orar, a gente fecha os olhos, fica mais fácil de ver Jesus. Ele é um ateu que ele está indo para uma E o cara diz assim, eu sou satanista, eu não acredito em Deus. Meu irmão, tu acredita em Deus sim. Acredita em Satanás. Meu irmão, tu acredita mais em Deus do que eu. Como assim? Porque tu está acreditando num ser que foi criado por ele. E aí, Deus não criou Satanás, Deus fez o anjo. Tá, ele tornou Satanás, que Satanás quer dizer acusador. Mas esse anjo, foi ele que criou, meu irmão, está lá na Bíblia. Então, meu irmão, em vez de eu adorar a criatura, eu prefiro adorar o Criador. Então o cara é bobão adorar Satanás, eu vou adorar o Criador. É melhor, eu vou ganhar mais. Porque Satanás está debaixo da vontade de Deus. Ele só faz o que Deus permitir. O camarada que era aí dizendo que vivia na mata. E Satanás sempre dizia que era grande. Aí então um momento que ele disse que foi fazer um trabalho no cemitério. Aí quando chegou lá no cemitério, aí o demônio disse a ele, essa cova aqui. Quando ele botou a mão para tirar a defunta que estava dentro, era uma grande. Ele começou a pegar, a mão dele começou a queimar. Que ele pulou e o demônio disse, essa daí não pode não. Ele falou, como não pode? Se você disse que é poderoso, ele disse, mas essa daí não. Por que não pode? Porque essa daí é mundo lá de cima. Então quer dizer que ele é mais poderoso que você. A partir de hoje você via ele. Tem muitos testemunhos desses, de pessoas que entenderam que realmente é melhor servir a Deus. Então, pessoal, você tem reputação. Estão preparados para vencer. Tá? Daqui a nada. Vou pular aqui.
Vamos lá para o pecado será comigo. Né? Aqui, a gente também já falou sobre isso, mas eu vou repetir quem estava gravando. Então, 6:23 diz que o salário do pecado é A morte. Ó, tem que se ler esse texto, a gente lê e nunca para imaginar. O salário do pecado é A morte. Aí na sequência diz, mas o quê? O dom gratuito é a Deus é a vida misericórdia. eterna. Mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna por Cristo Jesus. Então vê bem, o salário do pecado é a morte, ou seja, você peca, goza o pecado, mas você vai ter que pagar um preço muito alto. Ô pastor, é a morte espiritual ou a morte? Morte total. Total. Morte total. O salário do pecado é a morte. O pecado ele mata a gente fisicamente e mata a gente espiritualmente. Tá? Então o salário do pecado é a morte. Então o cara peca e no final de todo o seu pecado ele vai receber um pagamento. Qual é o pagamento? É o quê? A morte. A morte. Certo? Agora vê só, mas o dom que? Gratuito. O dom que? Gratuito. Gratuito. É a vida. Pelo amor de Deus, diferença. O cara peca, vai ter que pagar. E para receber a vida eterna você não paga nada. Porque já está tudo pago. Para ele, diz aí. Que graça. Que graça. Só que o prazer da vida eterna não se sente tanto ela aqui. É por isso que muitos não aceitam. O prazer maior vai ser na eternidade. Entendeu? Aí muitos não aceitam. Porque o que Deus tem revelado para nós, guardado para nós, o olho nunca viu, o ouvido nunca escutou e nunca subiu o coração do homem. Ele, entende? Ele não vai revelar o que tem para a gente. Mas a palavra nos dá algumas coordenadas assim para a gente entender. Quem vê no livro de Apocalipse, muitas revelações tem ali. Tá? Quando eu vejo eu recebendo um pagamento, por que eu vou receber pagamento depois que eu parto dessa terra? Pagamento? Para quê? Pagamento é dinheiro. Existe uma moeda espiritual. Para que moeda? Então quer dizer que no céu é um lugar de convívio como se fosse aqui. Sem pecado, claro. Mas lá vai ter quem tem muito e quem tem pouco, sem desigualdade social. Isso se trata de poder adquirido aqui na terra. Quem muito fez aqui na terra, evangelizou, trouxe amigos para Cristo, claro, vai ter uma posição mais elevada no céu, sem nenhum problema. Entendeu? Não vai ter inveja, não vai ter nada disso lá. Tá? Agora, claro, que um é a glória do sol, outro é a glória da lua. E outro é a glória das estrelas. Certo? Então, os que ensinam refugirão com as estrelas. Então, entende. Quando você começa a ensinar isso que você está aprendendo, pode ficar certo. O seu brilho vai ser maior no céu. Brilho se refere a patente, posição, poder na eternidade. Isso já começa a aparecer quando Cristo vem para o milênio na terra. Quem muito fez vai ter posição. Então, muitos de nós vamos ser rei. Outros vão ser sacerdotes no milênio. E Cristo governará lá de Jerusalém. E a gente governando toda a terra. O povo que está no corpo carnal, feito esse. A gente que veio com Cristo. Entendeu? Então, a gente vai estar governando com Cristo, no corpo glorioso. Tá? E eu vou ser rei. Eu posso ser sacerdote. Porque vai ter aqueles que governarão e vai ter aqueles que levarão o povo para apresentar sacrifício a Cristo em Jerusalém. Certo? Tem tudo isso. Vai tudo acontecer no milênio. Já começa por aqui. E depois, na eternidade, as posições serão distribuídas. Porque como a gente viu no filme aqui, na aula 54, que eu mostrei para vocês os planetas, as galáxias, eu mostrei tudo na aula 54. Então vocês viram o que é que a gente tem a receber? É sem fim. E se contar que a gente está aqui e lá em cima está tudo se movendo e se multiplicando a todo momento, a todo instante, ninho de galáxia. Mas imagina ninho de galáxia. Imagina. Ninho de galáxia. Imagina galáxias nascendo a todo tempo, a todo momento.
sem fim. Se um planeta já é tudo isso, se um sistema solar já é tudo isso, imagina galáxias. É por isso que ele diz: eis que faço nova todas as coisas. E no céu nada se repete, tudo é novo o tempo todo. Isso aqui é o monte lá. Nunca vai ter mesmice nem rotina lá. Tudo é novo. É isso que a gente precisa fazer. Vamos dar um pulinho aqui. Aí, ó, já viu que é o dom gratuito de Deus. É isso? As boas obras não salvam. Aos Gálatas 2,16. Vai lá. Vem para mim. Ah, eu sou muito bom. Eu dou bola. Eu ajudo o próximo. Eu rezo. Eu leio a Bíblia. Eu nunca matei. Eu nunca roubei. Eu não fumo. Não faço mal a ninguém. Então, eu sou uma pessoa boa. Eu tenho um lugarzinho no céu. Eis a questão. Vamos ver. As boas obras não salvam. Vê lá, aos Gálatas 2,16, quem pode ler? Mas sabemos que todos são aceitos por Deus somente pela fé em Jesus Cristo, e não por fazerem o que a lei manda. Assim nós também temos crido em Cristo Jesus, a fim de sermos aceitos por Deus pela nossa fé em Cristo, e não por fazermos o que a lei manda, pois ninguém é aceito por Deus por fazer o que a lei manda. Certo? Ninguém é aceito por Deus por dar esmola, por fazer boas obras. Porque isso aí que eu estou fazendo é para mim mesmo. Quando eu dou uma esmola a alguém, eu estou plantando a semente para colher lá na frente. E é um dever social. Social, É um humano. dever social. Porque assim, eu estava na escola da irmã Magdaí e tinha uma professora que ela era espírita. E a gente, tinha eu e outro irmão lá que João 6,29, foi falar com o diretor para que quando tivesse aula lá, a gente dar a palavra na sala de aula. E a gente começou a fazer, e ela sempre observando a gente foi. E depois ela se incomodou e chamou a gente e disse: olha, eu ajudo os pobres, divido a minha comida se tiver o outro fome, eu faço. Eu disse: sim, é isso. A senhora quer chegar onde? Aí ela disse: eu não tenho um lugar especial no céu. Eu disse: aí eu recitei esse versículo. Eu disse: a senhora precisa confessar a Jesus como. Quer dizer que um camarada rouba, mata, estupa, faz aqui, e depois que aceita Jesus, está salvo. Se verdadeiramente a Bíblia diz: com tua boca confessares, teu coração crê que Jesus é todo mal, será salvo. Aí, quando a senhora não fizer isso, a senhora pode dar o seu dinheiro até o corpo para queimar. o seu dinheiro todo, mas não adianta nada. Isso. João 6,29. Ele quer que vocês creiam naquilo que ele enviou, respondeu Jesus. Ele quer que vocês creiam naquele que ele enviou. Não é isso? É Jesus falando para os judeus, deixando bem claro que Deus quer que eles recebam ele, recebam Jesus. Tá? Aí vê aí, Efésios 2, 8 e 9, fala sobre as obras. Porque pela graça sois salvos, por meio da fé. E isso não vem de vós, é dom de Deus. Não vem das obras para que ninguém se glorie. Então, vê bem. Porque pela graça sois salvos. Aí, a graça é uma palavra grega que quer dizer favor que o homem não merece. Então, a gente não foi salvo porque a gente merece, porque é bonitinho, porque fez alguma coisa boa no passado. Não. Por graça. Pela graça sois salvos mediante a... Ou seja, você foi salvo pela graça porque você teve fé, acreditou em Jesus. Tá? Pela graça sois salvo mediante a fé, e isso não vem de vós, é dom de Deus. Esse dom vem quando você ouve a palavra de Deus. Quando você ouve a palavra de Deus, ela faz brotar em você uma fé para a salvação. Para a salvação. Por isso que Deus não manda a gente salvar ninguém, Ele manda a gente pregar. Entendeu? Quem faz a outra parte é o Espírito Santo. E isso não vem de vós, é dom de Deus, uma dádiva de Deus. É Deus que faz isso acontecer. Depois da sua palavra. Tá? Não vem das obras.
Ó, não vem das obras para que ninguém se glorie. Ou seja, se a salvação fosse pelas obras, a gente estava ferrado. Eu não sou rico. Não tenho dinheiro para distribuir caminhão de cesta básica, remédios, dar dinheiro para as pessoas. Então, quer dizer, ia chegar um cara cheio de dinheiro, ia fazer tudo isso, e ele ia morar numa mansão no céu, e eu ia morar no Singapura, lá no céu. Entendeu? Eu ia morar na cabaninha que tem assim, de Londres, alguma coisa parecida. Vê como ia ser o negócio. Né? Ia ser feio o negócio. Uma cabana de plástico, alguma coisa parecida. Então, ó, entende bem. Não é por aí. Não vem das obras para que ninguém se glorie. Entende bem? Entende? Que no céu não há distinção de diferença. Né? Não há diferença. Aí eu pergunto para você, lá no Rio de Janeiro tem os apartamentos de quem não tem dinheiro, embaixo, baixinho, e quem tem as torres dos milionários. Para Deus, é tudo igual. Tanto quem mora no World Trade Center, como quem mora num loteamento, tá? Num conjunto de apartamento, em casas populares. Tem alguma diferença para Deus? Tem não. Às vezes quem mora na casa popular é mais rico que quem mora no apartamento. Vai morar na mansão celestial. E quem está no apartamento vai dali para baixo. Ele está lá em cima, né? Mas vai para baixo. E quem está embaixo? Eita. Não vem das obras para que ninguém se glorie. E o 10 ainda reforma, né? Aqui o 10. Eu estava ferrado, eu moro lá no morro. Eu estava ferrado. Eu ia passar vergonha quando chegasse lá. O 10 ainda diz assim, pastor, porque somos feitura sua, criados em Cristo Jesus para as boas obras, as quais nos preparou para que andássemos. Entendeu? O podeiro de lá da igreja, ele disse que no prédio que ele trabalhava, tinha um camarada muito rico. E todo dia o camarada um dia ele disse que o cara dava a mão na cabeça, para cima, para baixo, e ele humilhava os prédios. Aí o pai dele estava com câncer. E ele disse, olha Pedro, o dinheiro que meu pai tem, as fazendas que meu pai tem, serve para nada, Pedro. Aí o poder que era da igreja disse, mas eu conheço um mundo que pode curar o teu pai, mesmo com essa montanha de dinheiro, e ele não quer um centavo dele. Aí, quem é ele? Jesus. Aí ele disse, pelo jeito dele, não tem jeito não. Ele disse, eu vou pedir oração na igreja, eu vou levantar a igreja em oração, a gente vai orar, e se Deus quiser fazer, Deus vai. Deus curou o pai dele. O amor de Deus e sua provisão para a nossa Salvação. Vamos lá? 3,16. O amor de Deus e sua provisão para a nossa salvação. Vê bem, irmão, sabe qual foi o preço que Jesus pagou pelos nossos pecados? O preço que ele pagou foi a separação dele do Pai. Esse foi o pior preço, a pior angústia, a pior aflição, a pior dúvida de Jesus foi essa daí. Quando Jesus está dizendo assim, quando ele está dizendo assim, Pai, se possível, passa de mim esse cálice. Porque Jesus, ele nunca esteve separado do seu Pai. Porque ele é o Verbo de Deus. Certo? Ele nunca se separou. Mas na hora da nossa redenção, da nossa salvação, ele teve que se separar, ao ponto do Pai não querer nada com ele, virar as costas para ele. Tá? O outro ponto é que ele, antigamente, ele era o Verbo. Agora ele é o Verbo, a palavra encarnada. Entendeu? Então o preço que Jesus pagou foi ter um corpo. Ele não tinha corpo. Ele era só o Verbo, a palavra.
agora ele é a palavra encarnada. Tá? Mas como Deus é lindo, né? Perfeito no que faz, né? Ele é a palavra encarnada num corpo humano, mas glorificado. Tá? O qual nós seremos semelhante a ele. Deus incluiu o seu filho no plano dele, olha para isso. Tá? E seu filho vai estar conosco, a gente vai estar juntos. Vê bem, coisa linda. Tá? E Jesus, como Jesus disse assim, olha, ninguém vem ao Pai senão por mim. Aí a gente pensa que quando morrer, quando chega lá de cima, a gente vai estar com Deus. Não, a gente vai estar com Jesus, que é a palavra de Deus. Porque ele sempre, por toda a eternidade, para sempre e para sempre, nós vamos estar buscando a Deus. A gente nunca vai deixar de buscar a Deus, mesmo estando no céu. Olha aí. Não pense que você já vai direto para Deus, não. Você vai estar com Jesus em todo lugar que ele está. E Deus vai estar muito distante sempre, mas claro, sempre em nós, conosco. Porque nós não teremos pecado. Vai ter aquele momento do gozo, da presença, do culto, que vai ter culto no céu. É quando Deus aparece na sua glória. E quem faz isso aí acontecer é Jesus, porque Jesus é quem nos leva a Deus. É um negócio tão maravilhoso, um mistério tão grande. Tá? Então Deus sempre está no seu infinito lugar. E nós buscando a Ele, com o nosso serviço, com o nosso trabalho, com o nossa adoração, sempre buscando a Ele. Isso nunca vai parar, nunca vai se acabar. Sempre estaremos adorando a Deus, sempre estaremos buscando a Deus. Por isso que essa busca aqui, ela não vai acabar, ela vai ficar melhor. Porque aqui a gente busca cansar, você faz o resto para Jesus. Hoje está todo mundo aqui só para o papo. Eu mesmo que eu andei daquele jeito que está, né? Naquele dia não. Naquele dia a gente vai se cansar, porque o corpo é glorioso. A gente vai dar o melhor para Deus. O gozo vai ser diferente, vai ser muito gostoso. Vai ser muito maravilhoso. E o bom de lá é que eu sempre digo isso aqui. Aqui a gente trabalha a pulso. Se eu pudesse, eu ficava na rede, contando dinheiro e tomando suco de laranja gelado. Mas eu tenho que levantar e ralar e me arrebentar, passar a noite acordado, tudinho. Lá no céu, não. Eu trabalho. Mas o trabalho, ele me dá prazer, é diferente. E quanto mais eu trabalho, mais prazer eu sinto e mais eu glorifico a Deus com o meu trabalho. Porque o que eu estou fazendo é para a glória dele, ao Deus todo. Pastor, o senhor teve alguma revelação assim que o senhor fala do jeito como o senhor foi lá, como é que alguém não, mas é verdade. Muitas vezes você sente saudade do céu. Você tem uma partícula. Nós temos uma partícula que foi de lá, uma partícula que veio de lá, uma partícula que veio do céu. Então nós temos, muitas vezes, temos saudade. Existe uma partícula assim, como eu falei. Nós somos uma partícula de Deus. É por isso que Ele investe para trazer a gente de volta para Ele. Ele não quer perder a gente, porque dentro de nós existe um pedaço de Deus. É uma partícula, tá? Então, já falei aqui na pregação de onde a gente veio, antes da gente existir na Terra. Onde a gente está. Tá? E Deus revela isso quando Ele diz lá em Provérbios 8, e alguma coisa que Ele diz assim, folgando no seu mundo habitável, né? Com a sua inteligência, o Filho dos Homens. Então, ali diz que hoje a gente está aqui, nessa aula, né? Mas Deus já está conosco lá na eternidade, agora, nesse momento. Nós estamos aqui e estamos lá. E tomara que todos nós estejamos lá. E alguns da igreja vão se perder. Pastor, Infelizmente. Oi. Teve uma época que eu fiz jejum, uma causa minha, 7 dias eu fiz. Aí eu sei que eu estava assim, Deus me revelou, assim, ele não me revelou, ele mostrou como seria assim. Ele desenhou para mim, só, um lugar que você vai, ele desenhou bem rápido assim. Aí eu vi que fosse um cara de palácio, assim, como se fosse castelo, tudo de ouro. Aí depois apagou bem rápido. Deu para entender? Então, não se, digamos assim, complexo de inferioridade, nunca se diminua achando que você, quem sabe porque mora numa casinha de tábua, de lona,
o mais simples do que é de A, do que é de B. Nunca se auto-inferiorize, nunca. Porque você não é inferior, você é superior. Você está sentado nos lugares celestiais em Cristo Jesus. Você está aqui, mas também está lá. Agora, mantenha-se nesse lugar, sentando nessa cadeira dura sempre que você puder, lutando para estar aqui e fazendo a obra dele onde você estiver. Faça isso para segurar o seu lugar. É isso que vai lhe manter de pé. Então, igreja, o plano, sim. Quem precisa ir para a igreja, não tem essa partícula? Tem, todos são partículas. Todos são. As pessoas às vezes são ignorantes porque não têm um conhecimento pleno. Nós somos culpados disso. Porque muitos de nós não evangelizam como devíamos evangelizar. Por isso que a gente tem que aprender para poder explicar para as pessoas. Quando você explicar, a fé delas vai brotar mais rápido. Porque ela vai ter o entendimento, a plenitude do conhecimento. Fica melhor para o Espírito Santo trabalhar. Tá? É muito bom quando você aprende para explicar. O que você tem aprendido aqui? Você vai falar para pessoas em volta do lugar que você mora, que as pessoas vão ficar olhando assim para você. Você nem sabe, elas vão ficar traumatizadas. Tá? E você não vai saber. E o Espírito Santo vai aproveitar aquele momento para fazer brotar, para salvar. Entendeu? Já andei com situação de eu falar e a pessoa dizer assim: como é que o senhor sabe disso? O senhor fala de um jeito assim que eu nunca vi assim. Isso é o quê? Bíblia. Só Bíblia. E a aplicação bem suave, com muito amor, colocando as pessoas para cima e não para baixo. Olha, os convertidos vai para o inferno. É melhor estar sendo Jesus, vai ficar levando isso daí, vai. Só isso? Não. Faz uma palavra. Começa a exaltar as pessoas, coloca ali em cima. Faz o que o mundo não faz. E aí você vai ver. Quando você for embora, as pessoas querem ir atrás de você. Ficar, acho que o carinho está perto de você. Perto de você. Então, faz isso. É isso que está faltando. É a gente aprender para poder ensinar. Por que não se ensina? Porque não se aprende. E o culpado disso é o quê? Muitos pastores, muitas igrejas e o próprio povo que não busca. Você vê. Aqui a gente começa com 55, começamos. Tem 20, 22 e alguns que entraram no meio do curso. Vê. Agora também está aqui a nata. Quem está aqui é a nata. É aqueles que realmente têm desejo, tem prazer no que está ouvindo, no que está aprendendo e sabe que o negócio é sério. Aí ficou. Outros levantaram, porque não foram filhos. Não é sua decisão para com Deus. São sementes que caíram sobre os degraus. Elas cresceram, mas não têm raízes. Aí morrem. Mas vocês estão aqui, buscando. Tá? E vê bem, quando eu dou o início do curso, digo, um dia. Nesse dia você dá 2 horas para o Senhor aqui, na terça-feira. E tem gente que não consegue dar isso. Coitado. Vê a miséria espiritual que essa pessoa está. 2 horas num dia, uma vez por semana. E a pessoa diz que não está tendo condição de dar. Às vezes eu digo a minha esposa assim, está muito cansada, a gente está muito cansado. Eu posso vir, mas tem tudo que ela não pode deixar de ver. Filha, eu estou passada, eu estou pirada não. Vá e durma na cadeira. Mas eu preciso que você vá. Você tem que estar lá. Deixa quem quiser falar. Pode dormir na cadeira, porque você está quebrada ali. Tá? Mas durma. Mas esteja lá. Entendeu? Porque aí você está dormindo nos pés de Jesus. Jesus te conhece, ele sabe. Se quiser falar. Largou do trabalho atrasado, então não vai dar para ir para a igreja não. Dá sim, venha. De 8 horas para pegar a palavra ainda. Entendeu? Você passar por essas formas. Tanto o povo vai lhe abençoar, vai lhe reverenciar como autoridade, vai lhe respeitar, porque você está trabalhando, largando tarde. Mas por outro lado, a sua preocupação está em quê? Na casa do Senhor. Você passa por aqui. Entendeu? Mas não, se for olhar para isso, você nunca chega aqui. Nunca faz a hora. Vale a pena, pastor. E o salário é o Eu mesmo. já tive a oportunidade de chegar 40 minutos antes de terminar. Isso valeu a pena demais.
Entendeu? Pelo salário dele. E eu pensei assim, não vou mais não, porque não vai dar mais tempo. Eu disse, não, mas mesmo assim eu vou. Chego no amém, mas. Nossa. E quando você vai sabendo disso, você já leva a gravata e sua camisa. Uma boina firme e vem. Entendeu? E chega aqui e faz a obra. Entendeu? E no final, ainda participa do que a igreja tem preparado. Entra nos assuntos, junto com o pastor e daí vai. Então, pessoal, vamos lá. Todo mundo está entendendo? Todo mundo está entendendo? Amém. Está entendendo? Eu estou falando mistério, mas você está entendendo, né? Pronto. Então vamos lá. Ó, o amor de Deus e sua provisão para a nossa salvação. 3,16. Porque Deus amou o mundo de tal maneira. Ele está falando com quem aí? Ele está falando para quem isso? Não. Ele está tendo uma conversa. É Jesus que está conversando. Com quem? Com Nicodemos. Muito bem. Precisa saber isso. É a conversa que ele está tendo com Nicodemos. E aí ele está dizendo, olha, Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho único, gerado, para que todo aquele que nele crê, é só para aqueles que crê nele. Não creu? Para que todo aquele que nele crê não pereça. Perecer é apodrecer. Porque quando você não aceita Jesus, você é podre e vai continuar apodrecendo. Tá? Para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Tem a vida eterna. Certo? Aí, Romanos 5,8. Lê. Mas Deus nos mostrou quanto nos ama. Cristo morreu por nós quando ainda vivíamos no pecado. Pronto, Deus mostrou quando nos ama, ou seja, Deus prova o seu amor para conosco. Em que Cristo, sendo nós ainda pecadores, morreu por nós a seu tempo. A tradução da Bíblia dele que é a de hoje. Então, Deus prova o seu amor para conosco. Não provou? Agora entende bem. Deus provou o seu amor para conosco. Veja bem. Ele deu primeiro. Fica mais fácil da gente amar ele. Entendeu? Ele deu primeiro. Ele não só prometeu. Ele prometeu e cumpriu. Ele deu com oferta. Tá? Então não ficou só na palavra, ficou na ação também. Então tem muita gente que fica só na palavra, né? Você tem que agir. Tem que agir. Então diga, fale, mais fácil acontecer. Então Deus amou o mundo de tal maneira que o seu Filho dizendo para que todo aquele nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Vida eterna. Para que todo aquele nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Então o propósito de Deus é que as pessoas venham crer. Tá? Para não perecer e ganhar a vida eterna. Bom? 1 Pedro 2,24, lê aí. O próprio Cristo levou os nossos pecados no seu corpo sobre a cruz, a fim de que morrêssemos para o pecado e vivêssemos uma vida correta. Por meio dos ferimentos dele, vocês foram curados. Certo? Então, aquilo que ele sofreu foi por nossa causa. Tá? 1 João 3,16. Conhecemos o amor nisso que ele deu a sua vida por nós. E nós devemos dar vida pelos Nossos irmãos, né? É isso? pelos irmãos, meu Deus. Isso, pelos irmãos. Isso aí é para testemunho de Jeová, do pessoal. Lê de novo aí, vai. Conhecemos o amor nisso. Conhecemos o amor nisso. Que ele deu a sua vida por nós. Ele é Jesus, ele deu a sua vida por nós. E nós devemos dar vida pelos irmãos. Essa vida É o sangue. A vida está onde? No sangue. Entendeu? Então, doação de sangue pode, a própria vida está dizendo que nós devemos dar a nossa vida pelo nosso irmão. Tá? Como eu posso dar a minha vida pelo meu irmão no sentido físico, no sentido literal? Doando sangue. Doando órgão para ele. Entendeu? Não estou me matando, eu estou ajudando ele a viver. E aí? Você chama dela? Morre o filho, morre o filho, morre mesmo. É o que a religião faz. A religião, ela coloca barreiras, ela impede de você viver. A religião é isso. Né? Então, ó, tá aí, né? 2 Coríntios 5,18, quem falou? Por que não vai
É a religião, as normas da religião dele, da seita dele, né? Que não permite. Eles têm os argumentos dizendo que se o sangue é vida, eu não posso tirar a minha vida. Entender se eu não posso, né? Então eles têm esses. Ele prefere deixar correr de que doar. Então vamos lá. 2 Coríntios, 2 aos Coríntios 5:18. Tudo isso é feito por Deus, o qual, por meio de Cristo, nos transforma de inimigos em amigos dele. E Deus nos deu a tarefa de fazer com que os outros também sejam amigos dele. Nos deu a tarefa de fazer com que os outros também sejam amigos dele. Então cabe a nós convencer as pessoas a serem amigos de Deus, a aceitarem a Deus, a virem para Deus, mostrando para eles o que Deus fez conosco. E como é que a gente mostra isso? Por nosso testemunho de vida. Como é que eu posso pregar se eu não vivo? Se eu vivo, eu tenho autoridade para pregar, porque a minha vida já é uma pregação. E quando eu falo, a pessoa tem que aceitar, tem que ficar calado. Entendeu? Então, ainda aqui, vamos lá. A necessidade de arrependimento. A necessidade de arrependimento. Lucas 13:3, Atos 17:30. A necessidade de arrependimento. Lucas 13:3 diz assim: de modo nenhum, eu afirmo a vocês que, se não se arrependerem dos seus pecados, todos vocês vão morrer como eles morreram. Pronto. Eles estavam questionando aqui a morte daqueles homens que morreram lá, que dava a impressão que eles eram pecadores mais do que outros. E Jesus estava dizendo para eles que não tem isso. Todos são iguais. Aí em Atos 17:30 eles dizem o quê? No passado, Deus não levou em conta essa ignorância, mas agora Ele manda que todas as pessoas, em todos os lugares, se arrependam dos seus pecados. Aí ele fala assim, que Deus não leva em conta o tempo da ignorância. Qual é o tempo da ignorância? É o tempo que você não conhecia Deus. Não conhecia Deus. Então você vivia na ignorância. Ignorância não é você ser bravo, áspero. Ignorância, biblicamente falando, é falta de conhecimento. Quando eu digo aquela pessoa é um ignorante, eu estou dizendo que ela não tem conhecimento. Não é que ela é brava, que ela é áspera, que ela é ligada, não. Entendeu? Isso aí é grosseria. É diferente. Aspereza. E daí vai. Violento. Então aí vai. Então, ignorância é falta de conhecimento. Certo, pessoal? Então a gente vai parar aqui nesse texto para a gente estudar pela semana. A gente está se preparando. E vão se preparem porque vocês vão ser aprovados isso daí. A prova vai ser na prática aqui, viu? Porque às vezes vocês estão guardando isso daí mesmo. O negócio vai chegar a hora, o negócio vai pegar, eu quero ver. Tem muita coisa que vocês vão aprender, o negócio vai ser sério aqui, viu? Então, deixa aí, verso número 6, marca aí, com o lápisinho lá de lado, marca no número 6, quando eu perguntar vocês onde eu parei, vocês já sabem, tá bom? Então, glória a Deus, eu agradeço aos nossos internautas, compartilha, deixa o seu like, nos ajuda, faz perguntas, nos corrige e pronto, Deus abençoe. Que Deus abençoe.